Olá pessoal, hoje vamos falar sobre as declarações do ex-PGR Rodrigo Janot que deu para a revista Veja. Ele na entrevista, ele falou o seguinte: fui armado para o Supremo, ia dar um tiro na cara dele. Ele é o ministro Gilmar Mendes. E depois me suicidaria. Estava movido pela ira. Não havia escrito carta de despedida. Não conseguia pensar em mais nada. Também não disse a ninguém o que eu pretendia fazer. Esse ministro, ele está falando de Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes. Esse ministro costuma chegar atrasado às sessões. Quando cheguei à antessala do plenário, para minha surpresa, ele já estava lá. Não pensei duas vezes. Tirei a minha pistola da cintura, engatilhei, mantive-o encostado à perna e fui para cima dele. Mas algo estranho aconteceu. Quando procurei o gatilho, meu dedo indicador ficou paralisado. Eu sou destro. Mudei de mão. Tentei posicionar a pistola na mão esquerda, mas meu dedo paralisou de novo. Nesse momento, eu estava a menos de 2 metros dele. Não erro um tiro dessa distância, pensei. Isso é um sinal. Acho que ele nem percebeu que esteve perto da morte. Depois disso, chamei meu secretário executivo, disse que não estava passando bem e fui embora. Não sei o que aconteceria se tivesse matado esse porta-voz da iniquidade. Apenas sei que na sequência me mataria. Foi esse o depoimento que o ex-PGR, Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deu à entrevista à revista Veja. Bem, e a situação do Brasil já estava ruim. Esse depoimento fez com que ficasse cada vez mais conturbado a sociedade brasileira. E aí uns começaram a dizer, tinha que ter executado. Outros falaram, não, ele não deveria ter feito isso. Outros diziam, ele está doido e tudo mais. Mas a pergunta veio, é crime? Bem, pessoal, para que a gente possa dizer se esse é crime ou não, a gente tem que conhecer um pouco sobre direito penal. Tem uma coisa chamada intercrimes, que é o caminho do crime. Quais são os passos que o caminho, quem estuda criminologia, entende que precisa se passar para o crime ser efetuado. Primeiro, a cogitação, o ato de pensar. A preparação, que é você buscar todos os meios para poder executar aquilo que pensou. Depois vem a execução, a fase de execução é você realmente agir para que aquilo que você pensou seja efetuado. Depois tem a consumação, quando você executa e o fato acontece. A consumação, e no final tem o exaurimento. Bem, temos que entender que a fase de cognição, de pensar, não é crime. Todo mundo pode pensar e cometer os delitos, isso não é crime. Não é crime mesmo. Então, Rodrigo Janot, o ex-PGR, não cometeu crime? Calma. Primeiro porque o fato que ele narrou não foi só a cognição. Ele não só fez pensar em matar o ministro Gilmar Mendes. Ele não fez só isso. Certo? Então, a fase de cognição, que é a fase que não é punível,
É até dito que é o direito à perversão, é o direito onde todo mundo pode pensar a maldade. Aí, essa não é punível. Ele pensou. Então, vamos ver, vamos traçar o caminho ao qual o ex-PGR, Rodrigo Janot, ele fez. Ele pensou. Até aí não cometeu nenhum crime. Após isso, ele preparou, ele criou os meios para poder executar. Então, isso, dependendo, pode se tornar crime ou não, certo? Normalmente, em geral, não é. Em geral, não é. Mas existe algumas exceções, certo? Que torna-se crime, que não vem o seu caso. Bem, então ele passou a fase de cognição, passou a fase de preparação e chegou na fase de execução. Ele entrou na fase de execução. Qual é a fase de execução? Ele foi até o local do recinto onde se encontrava o ministro. Ele pegou a arma, engatilhou e ia puxar. Houve um travamento do dedo, como ele narra. Ele trocou de mão para poder executar e houve o travamento e ele saiu. Então, ele entrou sim na fase de execução. A fase de execução é sim punível. Aí depois da fase de execução vem de consumação. A consumação pode ser atingir o objetivo ou não, consumação. Então, ele entrou. Então, no momento que ele entra na fase de execução, ele é punível. Então, passa a ser realmente punível. Então, o ministro, o ex-PGR, ele realmente cometeu um crime a partir do momento que ele executou. Não consumou, certo? O fato, o delito, porém ele cometeu um crime. Bem, e aí? O que o ministro Alexandre de Moraes ele fez realmente foi mais do que o se devia? Não, foi o ideal. Porque em momento nenhum na entrevista, Rodrigo Janot não apresentou o desejo, o arrependimento. Ele não mostrou nenhuma forma de ter se arrependido. Então, o ministro tirou a arma, o porte de arma e pegou algumas coisas para saber se realmente existia outros planos para cometer o delito. Bem, mas vamos lá. Só que com a semana existiu outros adentros. Foi descoberto que a data a qual o Rodrigo Janot disse que ia efetuar o disparo contra o ministro, matar o ministro Gilmar Mendes, ele não se encontrava em Brasília. E aí surge outra dúvida. Que dúvida é essa? Bem, se ele não estava em Brasília, então ele mentiu. E por que ele fez isso? Aí vem novo desdobramento. Bem, eu particularmente entendo que ele pode ter feito por dois motivos. Como ele ia lançar o livro dele naquela semana, pode ser que ele tenha pensado como marketing para tentar angariar as pessoas quererem, buscarem comprar o livro dele como marketing. Eu acho que foi infeliz se foi isso. E a segunda o segundo motivo que eu penso é algo que é preocupante. Por quê? Porque demonstra que o ex-PGR ele tentou excitar a sociedade contra o Supremo,
o STF, e em particular o ministro Gilmar Mendes. E isso também é crime. Então, acontece, vai anexar mais um crime contra o ex-PGR. Vamos ver no Código Penal, no seu artigo 286, o que é que ele diz? Seguinte: dos crimes contra a paz pública, incitação ao crime, artigo 286, incitar publicamente a prática do crime, pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Então, percebam que, se por acaso ele teve como objetivo excitar a sociedade para que ficasse contra o Supremo Tribunal Federal, STF, ele cometeu mais um crime. Então, o ex-PGR Rodrigo Janot, ele realmente cometeu crime. Mesmo que ele tenha constatado que ele realmente mentiu, ele cometeu um crime. Se ele não mentiu, ele percorreu todas as fases necessárias para identificar um crime, que foi a cognição, a preparação e a execução. A consumação não foi efetuada, certo? Não foi consumada. Então, não significa que, porque não foi consumada, não significa que não fez crime. Fez sim, ele cometeu crime como um atentado, certo? Imagine, para dar um exemplo, ficar mais claro para vocês, imaginem que alguém pensa em matar, vamos pegar um exemplo, um filho pensa em matar a mãe envenenada. Até aí não é crime. Ele vai em algum estabelecimento e compra o veneno. Fase de preparação. Ele pensou em matar, fase de cognição. Ele foi comprar o veneno, fase de preparação. Até aí não cometeu crime. A mãe vai beber água, ele bota o veneno na água da mãe e entrega a mãe. Isso aí já é a fase de preparação. Nesse momento, ele comete crime. Aí a mãe, ao levar a água, por um acaso, pá! O copo cai e quebra. Ela não bebe a água. Não consumou o fato. Mas ele cometeu crime. É a mesma situação do ex-PGR Rodrigo Janot. Então, o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes foi correto, foi sensato e foi perfeito. Espero que tenha ajudado todos vocês. Até mais. Um abraço.